Você já parou para pensar em quantas coisas ocuparam sua mente por anos, consumindo sua energia e tirando seu sono, e que hoje, olhando para trás com a serenidade da experiência, parecem tão insignificantes? A verdade é que vivemos boa parte da vida sob o peso de expectativas alheias, medos infundados e a busca incessante por algo que muitas vezes nem sabíamos ao certo o que era. A gente corre, se preocupa, se frustra, tentando alcançar padrões que a sociedade impõe ou que nós mesmos nos impomos, acreditando que a felicidade está em ter ou em ser algo que não somos. E essa corrida pode ser exaustiva, deixando um vazio, um cansaço que a alma sente. Mas, e se eu te dissesse que depois dos 61 anos, a vida nos presenteia com uma clareza diferente? Uma sabedoria que nos permite enxergar o que realmente importa, e mais importante ainda, o que podemos e devemos deixar para trás para viver com mais leveza, paz e uma alegria autêntica. É como se um véu caísse dos nossos olhos, revelando um novo horizonte de possibilidades, onde a pressão diminui e o verdadeiro eu pode finalmente florescer. Não é sobre desistir, mas sobre escolher melhor onde investir sua preciosa energia. Neste vídeo, vamos desvendar 5 grandes verdades que se revelam após os 61 anos, mostrando o que podemos libertar para construir uma vida mais plena e feliz. Fique comigo até o final, porque a última revelação pode não só surpreender você, mas também transformar completamente a sua perspectiva sobre o envelhecimento. Vamos começar com a primeira e talvez uma das mais libertadoras percepções que a maturidade nos oferece. A opinião alheia simplesmente não importa mais como antes. Pense comigo. Quantas vezes na vida você se preocupou excessivamente com o que os vizinhos, os parentes distantes, os colegas de trabalho ou até mesmo estranhos pensariam de suas escolhas? Se seu cabelo estava perfeito, se sua casa era grande o suficiente, se seus filhos seguiam o caminho que a sociedade esperava, se você vestia a roupa certa para sua idade. Essa preocupação constante com o julgamento externo é como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis nas costas. Ela pesa, te atrasa e te impede de desfrutar plenamente da sua jornada. Quando somos mais jovens, a pressão para nos encaixarmos é imensa. Queremos ser aceitos, amados, reconhecidos. E essa é uma necessidade humana, claro. Mas o problema surge quando essa busca por aprovação se torna o centro da nossa existência, ditando nossas decisões, sufocando nossos verdadeiros desejos e nos afastando de quem realmente somos. A gente passa a viver uma vida que não é a nossa, seguindo um roteiro escrito por outros. Tudo para evitar um olhar de desaprovação ou um comentário maldoso. Quantas oportunidades você deixou passar? Quantos sonhos engavetou, só porque imaginou o que eles diriam? Depois dos 61, a boa notícia é que esse peso começa a se dissipar. A gente percebe que a vida é muito curta e preciosa para ser vivida de acordo com o termômetro da aprovação externa. A experiência nos ensina que as pessoas estão, na maior parte do tempo, mais preocupadas com suas próprias vidas e seus próprios julgamentos do que com as nossas. E mesmo que pensem ou falem algo, isso diz muito mais sobre elas do que sobre você. A verdadeira validação vem de dentro. Vem da sua consciência tranquila, da sua alegria genuína, da paz que você encontra em suas próprias escolhas. Então, como podemos aplicar essa verdade no dia a dia? Primeiro, comece a prestar atenção em quando você se sente tentado a fazer algo apenas para agradar alguém ou para evitar críticas. Respire fundo e se pergunte: isso realmente me faz feliz? Isso está alinhado com meus valores? Se a resposta for não, ou se a motivação for puramente externa, talvez seja a hora de reavaliar. Isso não significa que você deve se tornar alheio aos sentimentos dos outros ou ser rude de forma alguma.
Significa apenas que a sua bússola interna deve ser a sua principal guia. Outro ponto importante é escolher o seu círculo de convivência com mais sabedoria. Cerque-se de pessoas que te amam e te apoiam por quem você é, e não por quem elas gostariam que você fosse. Aqueles amigos que celebram suas peculiaridades, que riem com você e que te oferecem um ombro amigo sem julgamentos, esses são os tesouros. Afaste-se de quem te diminui, te critica constantemente ou te faz sentir que nunca é bom o suficiente. Sua energia é valiosa demais para ser desperdiçada com quem não a merece. Imagine a liberdade de se vestir do jeito que se sente confortável, de pintar o cabelo da cor que te agrada, de cultivar um hobby que sempre quis, sem se preocupar com as sobrancelhas levantadas. É uma libertação. E essa liberdade de não se importar com a opinião alheia nos leva a uma segunda coisa que a idade nos ensina a deixar de lado: a necessidade de ter sempre razão ou de provar algo a alguém. Você se lembra das discussões acaloradas, daquela insistência em convencer o outro do seu ponto de vista, da energia gasta em debates que não levavam a lugar nenhum? A gente passava horas, às vezes dias, remoendo uma conversa, pensando no que deveria ter dito para sair vitorioso. Esse desejo de ter a última palavra, de ser o dono da verdade, é uma armadilha que nos rouba a paz e a leveza. A maturidade nos mostra que nem sempre precisamos estar certos, e que a sabedoria muitas vezes reside em ouvir, em compreender, em aceitar que existem múltiplas perspectivas sobre um mesmo assunto. Não é uma questão de fraqueza, mas de inteligência emocional e humildade. A paz que vem de aceitar que o outro pode pensar diferente, sem a necessidade de converter ninguém, é imensa. Pense nos almoços de domingo, nas reuniões de família. Quantas vezes a política, o futebol, ou até mesmo uma receita de bolo se transformaram em campos de batalha? Depois dos 61, a gente aprende a escolher as batalhas. E a grande maioria delas, percebemos, não vale a pena ser travada. Então, como praticar isso? Da próxima vez que você se encontrar em um debate, observe a sua vontade de intervir, de corrigir, de insistir. Tente silenciar essa voz por um instante. Ouça verdadeiramente o que o outro tem a dizer. Você não precisa concordar, mas pode simplesmente respeitar. Pratique a arte de dizer: entendo o seu ponto de vista, ou que interessante a sua forma de ver isso, e mudar de assunto. Permita-se não ter a última palavra. Permita-se deixar o outro ter a sua opinião, mesmo que ela seja completamente diferente da sua. A sua saúde mental e os seus relacionamentos agradecem. A paz que se instala quando você libera a necessidade de provar algo é um tesouro que a idade nos oferece. Agora que conversamos sobre o quão libertador é deixar para trás a preocupação com a opinião alheia e a necessidade de ter sempre razão, vamos seguir em frente para a próxima grande lição que a vida nos traz depois dos 61. Seguindo nessa jornada de descobertas e libertações, chegamos a uma terceira verdade que se torna cristalina com a idade: a busca incessante por bens materiais e o status que eles supostamente conferem. Quantas vezes nos vimos correndo atrás do carro do ano, da roupa da moda, da casa maior, do último modelo de celular, da joia mais cara? A gente acreditava, ou nos fizeram acreditar, que a felicidade e o reconhecimento estavam intrinsecamente ligados ao que possuíamos. Trabalhamos exaustivamente, economizamos com sacrifício, às vezes até nos endividamos, tudo para adquirir algo que em pouco tempo perdia o brilho, era substituído por um modelo mais novo, ou simplesmente não preenchia o vazio que esperávamos que preenchesse. Lembro-me de quando era mais jovem, a inveja do carro novo do vizinho, a pressão para ter a televisão mais moderna na sala, a angústia
de não poder comprar aquela peça de roupa que todos usavam. Era uma corrida sem fim, um ciclo vicioso onde o ter sempre parecia mais importante que o ser. A gente acumulava coisas, mas muitas vezes sentia que acumulava mais dívida, preocupação com a segurança e a manutenção, e uma estranha sensação de que faltava algo. A casa ficava cheia de objetos, mas o coração podia estar vazio de propósito ou de conexão genuína. Depois dos 61, a perspectiva muda drasticamente. A gente olha para trás e percebe que as memórias mais preciosas, os momentos mais marcantes, não estavam ligados a bens materiais. Ninguém se lembra da marca da geladeira que você tinha há 30 anos, mas se lembra do almoço de família com risadas na cozinha. Ninguém se importa com o preço da sua roupa em uma viagem, mas se lembra das histórias e das paisagens que você compartilhou. A verdadeira riqueza, a essa altura da vida, revela-se em experiências, em relacionamentos, na saúde, na paz de espírito e na simplicidade. Começamos a valorizar o aconchego do lar, não o tamanho. A funcionalidade e o conforto, não o luxo ostensivo. Um bom livro, uma conversa com um amigo, um café no fim da tarde, um passeio no parque. Essas coisas, que são de graça ou custam muito pouco, passam a ter um valor imensurável. A gente se liberta daquela necessidade de impressionar com o que se tem e passa a se importar com o que se é e com o que se sente. Essa é uma liberdade enorme que desfaz a armadilha do consumismo e nos permite focar no que realmente nutre a alma. Então, como podemos abraçar essa liberdade? Comece a praticar o desapego. Olhe ao seu redor. Quantas coisas você guarda por apego, por um dia pode ser útil ou porque foi caro? Doe, venda, organize. Liberar espaço físico é liberar espaço mental. Simplifique sua vida. Concentre-se em experiências em vez de aquisições. Em vez de comprar mais um objeto, invista naquele passeio que você sempre quis fazer, ou num jantar especial com alguém querido. Valorize o essencial, o que te traz conforto e alegria de verdade, e deixe ir o supérfluo. A sensação de leveza e plenitude que acompanha essa mudança é transformadora. Agora, vamos para a quarta grande verdade que a maturidade nos ensina a não mais carregar: os arrependimentos do passado e as preocupações com um futuro incontrolável. Ah, o passado! Quantas vezes nos pegamos remoendo decisões erradas, palavras não ditas, caminhos não seguidos. Ah, se eu tivesse feito diferente, por que não aproveitei aquela chance? Devia ter falado aquilo. Essa ruminação constante sobre o que passou é como reviver a mesma dor várias vezes. O passado é um mestre, sim, e podemos aprender com ele. Mas ele não é um lugar para morar. Já o futuro, esse é um campo fértil para a ansiedade. Será que vou ficar doente? Como serão meus netos? Terei dinheiro suficiente? O que vai acontecer amanhã? A mente se projeta em cenários hipotéticos, muitas vezes catastróficos, gerando uma angústia profunda sobre algo que sequer existe. A realidade é que nem o passado pode ser mudado, nem o futuro pode ser completamente controlado. A sabedoria dos 61 anos nos ensina a aceitar essa limitação e a redirecionar nossa energia. O passado já foi, passado já cai. Podemos pedir desculpas se necessário, perdoar a nós mesmos e aos outros e seguir em frente. As lições que ele nos trouxe são valiosas, mas a dor do arrependimento é um fardo que não precisamos mais carregar. Liberar o passado é se dar a chance de um novo presente. E quanto ao futuro? É natural ter planos e pensar no que está por vir. Mas a diferença está entre planejar com esperança e se preocupar com desespero. A maturidade nos mostra que muitas das nossas maiores preocupações nunca se concretizam. E aquelas que se concretizam, muitas vezes, enfrentamos com uma força e resiliência
que nem sabíamos que tínhamos. A melhor forma de preparar o futuro é viver bem o presente. Focar no que está ao nosso alcance hoje. Cultivar a gratidão, aproveitar as pequenas alegrias, cuidar da saúde e dos relacionamentos. Pratique o perdão, começando por si mesmo. Perdoe os erros do seu eu mais jovem. Ele estava fazendo o melhor que podia com as ferramentas e o conhecimento que tinha. E perdoe aqueles que te magoaram, não por eles, mas pela sua própria paz. Quanto ao futuro, tente um exercício. Quando a preocupação surgir, reconheça-a e pergunte-se: existe algo que eu possa fazer agora sobre isso? Se sim, faça. Se não, tente redirecionar sua atenção para o presente. Um livro, uma música, uma conversa, um projeto simples. Foque no aqui e agora, que é o único tempo que realmente possuímos. Agora que desvendamos como nos libertar da incessante busca material e do peso do passado e do futuro, vamos mergulhar na quinta e última verdade que a vida nos revela e que pode ser a mais transformadora de todas. E, finalmente, chegamos à quinta e talvez a mais delicada das verdades que se revelam com a maturidade, mas que, uma vez compreendida, se torna um bálsamo para a alma: a perfeição irreal e a autoexigência excessiva. Desde jovens, somos bombardeados com imagens de corpos perfeitos, carreiras brilhantes, vidas sem falhas, relacionamentos de cinema. A gente cresce com a ideia de que precisamos ser os melhores em tudo, que cada cabelo fora do lugar é um erro, que qualquer deslize é um fracasso. E essa busca incansável por uma perfeição inatingível é exaustiva. Ela nos rouba na alegria das pequenas conquistas, nos faz sentir insuficientes e nos impede de aceitar e amar quem realmente somos. Quantas vezes você se olhou no espelho e viu mais as rugas, as marcas do tempo, do que a história, a sabedoria e a beleza que elas representam? Quantas vezes se cobrou por não ter feito a refeição mais elaborada, por não ter organizado a casa impecavelmente, por não ter sido a mãe, o pai, o amigo perfeito? A sociedade, e muitas vezes nós mesmos, criamos um padrão tão alto que é impossível de ser alcançado. E o resultado é uma sensação constante de inadequação, de que estamos sempre aquém, sempre falhando. Isso é um peso gigantesco que mina nossa autoestima e nossa paz interior. Depois dos 61, a grande revelação é que a perfeição é um mito. Ela não existe. O que existe é a autenticidade, a beleza nas imperfeições, a graça de ser humano, com todas as suas falhas e virtudes. A gente aprende a olhar para si mesmo com mais carinho, com mais compaixão. As rugas deixam de ser sinais de envelhecimento para se tornarem mapas de uma vida bem vivida, de risadas compartilhadas, de lágrimas superadas. O corpo, talvez já não com a mesma energia de antes, é o templo que te trouxe até aqui e merece gratidão e cuidado, não julgamento severo. Essa libertação da autoexigência excessiva nos permite abraçar a simplicidade, a espontaneidade e a alegria de apenas ser. Você pode se permitir um dia preguiçoso sem culpa, uma refeição simples e deliciosa sem a necessidade de um banquete, um erro sem se autocondenar por isso. Você se permite ser humano, e isso é o maior presente que a idade pode te dar. A beleza da imperfeição se torna evidente, e a gente aprende a valorizar a nossa própria jornada, única e irrepetível. Então, como podemos cultivar essa compaixão por nós mesmos e deixar de lado a busca pela perfeição? Comece com pequenos atos de bondade consigo mesmo. Permita-se descansar quando sentir necessidade, sem se sentir culpado por não estar produzindo. Elogie-se por pequenas coisas, por ter cuidado de si, por ter superado um desafio. Olhe-se no espelho e tente encontrar algo que você ama em si, uma característica, um detalhe.
a história nos seus olhos. Pratique o autoacolhimento. Quando você cometer um erro, em vez de se repreender, diga a si mesmo o que diria a um amigo querido. Está tudo bem. Ninguém é perfeito. Você fez o seu melhor. Essa voz interna de gentileza é poderosa. Ao longo desta conversa, percebemos que o envelhecimento não é sobre perdas, mas sobre ganhos. Ganhos de perspectiva, de sabedoria e, acima de tudo, de liberdade. Deixar de lado a preocupação com a opinião alheia nos liberta para sermos autênticos. Abandonar a necessidade de ter sempre razão nos traz paz e harmonia nos relacionamentos. Desapegar da busca incessante por bens materiais nos permite valorizar as verdadeiras riquezas da vida. As experiências, as conexões, a simplicidade. Liberar os arrependimentos do passado e as ansiedades do futuro nos ancora no presente, o único tempo que realmente importa. E, finalmente, abraçar a imperfeição e a autoaceitação nos permite viver com uma compaixão e uma alegria genuínas por quem somos. Lembre-se, cada uma dessas verdades é um convite. Um convite para descarregar pesos desnecessários, para respirar mais fundo e para caminhar a sua vida com um sorriso mais leve no rosto. Pequenas mudanças na sua forma de ver o mundo e a si mesmo podem abrir um universo de possibilidades, de momentos de paz e de uma felicidade profunda e duradoura. Não se cobre mais. Não se compare mais. A sua vida é a sua obra de arte, e ela é perfeita na sua imperfeição. Quais dessas verdades mais ressoam com você? Ou quais outras coisas você descobriu que não importam mais depois dos 60 e que trouxeram uma nova luz para a sua vida? Adoraria ler os seus pensamentos e experiências nos comentários abaixo. Sua sabedoria é valiosa e pode inspirar muitas outras pessoas. Se este vídeo tocou seu coração, se ele te fez refletir e sentir um pouco mais de leveza, por favor, deixe seu gostei. E se você quer continuar recebendo mensagens de sabedoria, inspiração e leveza para viver essa fase da vida com plenitude, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Abrace a sua idade, a sua sabedoria e a sua liberdade. Você tem um universo de experiências dentro de si. Viva a sua melhor vida em cada momento, em cada fase. Você merece toda a paz e alegria do mundo.